boa tarde. Hoje é o dia de revisão de noções introdutórias de direito penal. Vamos lá. Vamos começar com a Lei 8.072 de 90, que é sobre a lei dos crimes hediondos, como vocês podem ver. Eu vou abrir aqui a lei. Lei 8.072 dos crimes hediondos. Certo. Aqui, o direito penal tem 4 formas, sendo uma delas cultural, servida pelo dever ser, pelo sentido normativo, que é o estudo da lei penal no caso concreto. Temos o valor ativo, que são os valores determinados a cada sociedade, e o motivo finalista, que ele tem a proteção dos bens materiais penal. O direito penal, segundo meu arquivo aqui de revisão, o direito penal é fragmentário, princípio fragmentário. O que é isso? Eles cuidam dos crimes mais importantes, relevantes da sociedade. Então ele se divide em 4 velocidades, sendo elas o direito penal nuclear, por exemplo, crimes do tribunal do júri, crimes contra a vida. Ele é o núcleo central do direito penal fragmentário. Temos o direito penal periférico, vocês podem ver aqui, que trata sobre a pena restritiva de direitos e os crimes secundários. Certo? Temos a terceira velocidade, que é a relativização do direito penal do inimigo. E a quarta velocidade, ela ignora os princípios da reserva legal e anterioridade, ao tratar de tratado internacional e direitos humanos, sobre violações dos direitos humanos e tratado internacional. Temos aqui abaixo o princípio da intervenção mínima. O que é isso? O princípio da intervenção mínima vamos ver o que é o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele trata como princípio de última ratio, ou seja, eles limitam o poder do Estado sobre a população. Sobre o princípio fragmentário. Sobre o princípio do princípio da intervenção mínima, ele é fragmentário e subsidiário. Temos aqui, ao editar norma geral sobre direito penal, a União, somente por meio de lei complementar sobre outro Estado, que pode editar norma geral sobre direito penal. É vedado ao Ministério Público, é vedada a medida provisória de normas penais incriminadora. Certo? Lembrando que aqui em normas gerais, a União só pode editar normas gerais materiais, certo? Vamos lembrar disso. Editar normas gerais formal, ela tem 4 subprincípios. De a formalidade imediata tradicional, que é uma lei ordinária ou complementar.
Lei imediata moderna, ou seja, são as leis, os atos administrativos, jurisprudências de tribunais. Temos a mediata tradicional, que são costumes e princípios, e a mediata moderna, que é a doutrina e costumes. Elas são leis auxiliares da imediata. Temos também a política criminal. Ela serve como meios estratégicos para selecionar bens e escolher qual o caminho mais viável para a aplicação daquela pena. Evolução doutrinária, positivismo, binding. Ser do direito, neocantismo. Fala sobre a ilicitude do crime. Garantismo penal, de Luigi Ferraioli. O garantismo penal serve para prevenir e evitar. Como podemos ver, prevenir e evitar? Serve para prevenir crimes e evitar condutas. O garantismo penal de Luigi Ferraioli. O funcionalismo jurídico serve para discutir a função do direito penal, sendo ele moderado ou radical. O funcionalismo ele tem um método teológico e moderado, ou seja, é a lesão ao bem jurídico tutelado. Esse funcionalismo também está aplicado à teoria do Klaus Hoxie. O funcionalismo moderado ele serve como direito penal mínimo, e o radical, pela teoria do Gunther Jacobs, é a norma penal com norma penal, que seja, trabalha como direito penal máximo, ou seja, a punição de uma norma com outra norma. Direito penal do inimigo versus do cidadão. O direito penal do inimigo serve para cortar todas aquelas situações que determinado assunto seja incriminador ou penal. E o direito penal do cidadão, ele respeita a Constituição. Ou seja, em resumo, o direito penal do inimigo serve para eliminar o crime, cortar na sua raiz. Enquanto a sua função simbólica é o sentimento de segurança para o cidadão e dever cumprido para os governantes. É um sentimento, por exemplo, de que a lei funciona e que todos os bandidos serão presos. Teoria do Kleber Mason. Características do direito penal do inimigo. Serve como eles têm uma legislação diferenciada para tratar de assuntos penais. Os crimes vagos não necessitam de vítima. Esse é um termo utilizado aqui porque eu fiz uma questão e não consegui saber o que significa crimes vagos. Então, o que eu entendi é que crimes vagos ela não necessita de uma vítima, ou seja, é um crime no qual o bem jurídico tutelado é somente material, não efetivamente induzido a uma pessoa. O garantismo penal, ele minimiza o poder punitivo para garantir ao máximo a liberdade do cidadão. Então, o garantismo penal serve como uma forma de evitar que penas
máximas sejam aplicadas a cada cidadão e garante liberdades fundamentais para cada pessoa de acordo com o crime que cometeu. Por exemplo, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena privativa de liberdade por substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então temos o princípio da adequação social, que afasta o tipo penal por adequação social. Ou seja, o princípio da adequação social trabalha da forma de que determinado grupo de cidadão acredita que aquele crime não... que aquela conduta do cidadão não exista um crime, essa conduta meramente deve ser atípica, de acordo com a adequação social, de acordo com que aquele grupo de pessoas determina como certo. Esse termo aqui, erga omnes, é um termo em latim que significa para todos. Ou seja, uma lei aplicada uma lei não será aplicada somente para uma pessoa. Essa lei ela terá uma eficácia erga omnes, ou seja, ela servirá para todos, independente de sua cor, raça, etnia. Temos o regime disciplinar da União. Por exemplo, o regime disciplinar da União é preso federal e servidor federal. Regime disciplinar da União. Só um minuto. Esse regime disciplinar da União estabelece regras específicas para os servidores administrativos, servidores públicos civis da União, autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Eu vou colocar bem aqui. Estabelece regras para servidores públicos da União. A norma penal em branco ou avesso. Esse é um termo que eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi é que a norma penal em branco é uma lei que está incompleta, mas ela será determinada por outra norma penal ou outra lei complementar que exemplificará essa norma principal. A fonte de cognição, elas são imediatas ou mediatas. Fonte de cognição imediata são as leis, que estão meramente formais, que estão escritas no texto da lei, e as mediatas são os costumes e princípios, jurisprudências, que elas não têm eficácia imediata, elas não necessitam de um período de vacatio legis e uma aplicação direta. A fonte substancial é uma fonte material, ela pode ser um conjunto de fatores. Por exemplo, uma fonte substancial ela é um conjunto de fatores. Por exemplo, um crime, quando ele é cometido, o conjunto de fatores desse crime, ou seja, a imputabilidade dessa pessoa, se ela é maior de 14 anos, se ela é menor do que 60 anos, se não tem causa de aumento de pena. Esses são todos os fatores materiais que formam uma fonte substancial.
Como visto lá em cima, a forma simbólica proporciona um sentimento de segurança jurídica aos cidadãos e deve ser cumprido para os governantes. É, por exemplo, o direito penal de emergência. Uma lei sancionada, ela serve para trazer aquela segurança para os cidadãos que estão com medo da criminalidade ou de algum crime que esteja vigente no momento. O direito penal, em um método histórico, ele foi escrito em 3 códigos, sendo o Código Criminal do Império, o Código Penal Republicano e o Código Penal de 1940, que é o atual vigente nesse momento. Temos a criminalização penária, que é a lei penal material, e a criminalização secundária. Ela é punição sobre as pessoas nos casos concretos. Ou seja, a criminalização primária é uma lei que se exemplifica todo o crime que a pessoa cometeu, e a criminalização secundária, ela é analisada o caso concreto, visto entre jurisprudências, que é no caso secundário, e criminaliza essa pessoa ou pune essa pessoa pelo que ela fez. Então é isso por hoje. Agradeço pela oportunidade de estar estudando e revisando. Estou tentando fazer o meu melhor a cada dia.